Irmãos e irmãs, hoje nós vamos conversar sobre uma das grandes personalidades da história do cristianismo. Trata-se de São Jerônimo, o santo responsável pela tradução da Bíblia para a língua latina. São Jerônimo, além de um grande tradutor das Sagradas Escrituras, foi também um grande comentador dos livros bíblicos, um homem erudito que legou para a história da teologia e para a história da pastoral da Igreja uma vasta obra de interpretação e de aprofundamento da Sagrada Escritura. Jerônimo foi um homem que ajudou a Igreja de seu tempo, a Igreja entre os séculos IV e V, a aprender a ter a Bíblia não apenas como uma fonte de conhecimento, mas como uma fonte de profunda espiritualidade. Conhecimento bíblico e espiritualidade para São Jerônimo eram duas faces de uma mesma moeda que formava a consistência espiritual de um bom cristão. Para compreendermos a importância deste trabalho de São Jerônimo para a Igreja, é importante que tenhamos presente como se formou a Bíblia enquanto livro. A Bíblia ela não é fruto de um projeto com início, meio e fim escrito a uma única mão. Não é um livro próprio escrito por uma única pessoa. A Bíblia é fruto de uma tradição, da história de um povo, em que Deus escolheu revelar-se para nos salvar. Por isso, na Bíblia, encontramos um sem número de encontro de tradições, situações históricas, grandes experiências de fé que ao longo de milhares de anos foram sendo experimentadas, traduzidas, colocadas em texto, rezadas e vivenciadas pelo povo judeu antigo e depois pela Igreja a partir da encarnação do Filho de Deus. A Bíblia foi escrita ao longo de um tempo, no Oriente primeiro em língua hebraica, depois também em grego e por fim chega a nós no Ocidente, basicamente a realidade do Império Romano, na língua latina, através da tradução de São Jerônimo. Daí sua importância também para a nossa tradição cultural. A Bíblia, portanto, ela foi se construindo dentro de uma diversidade de realidades históricas. E a compreensão destas realidades é que fez também de São Jerônimo um grande estudioso da Sagrada Escritura. Vamos então falar um pouquinho da vida de São Jerônimo e de algumas grandes motivações que ele traz ao nosso tempo para que possamos cultivar uma espiritualidade tendo por base a Sagrada Escritura. Jerônimo nasceu onde hoje é o território da Croácia, em 347. Ele era de uma família cristã, estudou na cidade de Roma e se batizou aos 22 anos de idade, onde assumiu uma vida ascética como monge, dedicando a maior parte do seu tempo ao estudo e também à oração, aperfeiçoando-se especificamente na língua grega e na língua hebraica, ou seja, as línguas originais em que foram escritos os textos bíblicos. Em 382, Jerônimo volta para o Ocidente, volta para Roma, e é encarregado pelo Papa de fazer uma tradução da Bíblia para o latim. A primeira grande tradução completa da Bíblia para o latim, que vai ser chamada de Vulgata. A grande finalidade de traduzir a Bíblia para o latim, seu grande propósito, era levar a palavra de Deus para a intimidade das casas dos cristãos. Precisamente, era constituir uma espiritualidade familiar utilizando-se da Sagrada Escritura. Esse era o projeto a que São Jerônimo foi encarregado naquele momento. Portanto, e essa vai ser também, digamos assim, toda a grande orientação dos comentários bíblicos iniciais de São Jerônimo. Jerônimo vai falar muito da formação pessoal do cristão a partir da leitura da Sagrada Escritura. E vai dizer que a formação da alma do cristão,
a formação de uma boa consciência cristã, a formação de um bom cristão depende essencialmente do quanto ele consegue aprofundar-se no sentido e na sabedoria contidas na Sagrada Escritura. Por isso, Jerônimo vai dar também uma grande prioridade para a catequese, e a catequese familiar. Nesse segundo período em que esteve em Roma, Jerônimo foi amplamente orientador de famílias cristãs, orientador espiritual. E ele vai se dedicar muito a difundir na Diocese de Roma, naquele momento, o que se chama na tradição de um estilo de catequese na família, ou seja, uma orientação de como os pais deveriam orientar a educação de seus filhos, tendo como base fundamental a Sagrada Escritura. Por isso, a necessidade da tradução e a necessidade de um bom estudo delas, não apenas dos cristãos eruditos, mas, sobretudo, dos leigos e leigas, das famílias cristãs que necessitavam ter Cristo sendo estudado e sendo compreendido dentro dos seus lares. Essa segunda empreitada de Jerônimo em Roma, onde ele se dedicou a iniciar uma tradução da Escritura e também fazer todo esse trabalho pastoral com o estudo bíblico, durou cerca de 3 anos. No ano de 385, Jerônimo voltou-se novamente a uma peregrinação em direção ao Oriente, precisamente na Terra Santa, onde ele viveu por muitos anos em Jerusalém. Nesse período que foi para a Terra Santa, Jerônimo se transformou num dos maiores eruditos da tradição cristã. Ele dedicou longo tempo para a produção de comentários bíblicos. Praticamente, Jerônimo produziu comentário sobre todos os livros bíblicos. Comentários de cunho teológico, comentários de cunho espiritual e comentários de cunho moral. Nesse tempo também, ele estabeleceu um profundo contato com vários bispos e com várias lideranças pastorais leigas da época, como São Paulino de Nola e como Santo Agostinho. Nesse sentido, além de grandes obras escritas, Jerônimo legou, nesse período de peregrinação ao Oriente, várias cartas onde ele se correspondia com bispos, oferecendo orientações sobre o estudo bíblico, trocando correspondências sobre uma diversidade de temas teológicos, mas principalmente a grande preocupação de Jerônimo era a questão de uma difusão da espiritualidade bíblica e da formação dos cristãos a partir da Sagrada Escritura. Nesse tempo, digamos assim, de vida pública dentro do Império Romano, especialmente no Império do Oriente e também do Norte da África, Jerônimo vai ser um grande intelectual que vai defender a Bíblia era tão rica e profunda quanto a literatura e a filosofia pagãs. Jerônimo vai se fazer presente tanto pessoalmente quanto através de cartas e de seus livros e também de alguns alunos e discípulos presentes nas várias e grandes escolas eruditas do Império Romano, especialmente o oriental. E lá Jerônimo vai defender que a Sagrada Escritura possui uma sabedoria ainda mais profunda do que as filosofias pagãs. E possui essa sabedoria por 2 grandes motivos. Primeiro, porque ela fala da verdade maior que é Deus. Não fala de verdades humanas, mas fala da verdade divina através de palavras humanas. E depois, porque Jerônimo vai dizer, ao contrário das filosofias pagãs, tanto a grega quanto a romana, ao contrário da literatura romana, que eram sabedorias geralmente restritas a pessoas nobres, à classe média romana, aos intelectuais do Império, a Bíblia era uma sabedoria
que tinha capacidade de falar da verdade ao coração e ao cotidiano das pessoas mais simples. Por isso a obsessão de Jerônimo em traduzir e comentar a Bíblia e difundi-la dentre as famílias cristãs. Do Oriente ao Ocidente do Império Romano, Jerônimo se transformou numa espécie também de missionário da Sagrada Escritura, através de seus escritos, tanto epistolares quanto também de seus comentários. Essa visão de Jerônimo acerca da Escritura vai dar também para a igreja e para a teologia da época uma grande força, porque os grandes bispos e teólogos cristãos vão ver na Sagrada Escritura uma fonte de sabedoria capaz de transformar a realidade intelectual, a realidade moral e o cotidiano das pessoas. E é a partir daí que o cristianismo começa também a ser um gigantesco produtor de cultura dentro da Europa, dentro da África e também dentro dos vastos limites do Império Romano. Produção de uma grande espiritualidade para os cristãos e produção de uma nova cultura para o mundo. Estes são, digamos assim, os dois grandes frutos que o trabalho de Jerônimo ajuda a Igreja a constituir entre os séculos IV e V da nossa era. Jerônimo vai defender também, infusivamente em suas obras, que a compreensão da Escritura deve sempre nos levar a construir comunhão. Ou seja, Jerônimo vai dizer, a compreensão da palavra de Deus contida na Sagrada Escritura nunca é um ato subjetivo isolado, mas é sempre uma compreensão realizada pelo cristão em comunhão com a Igreja, ou seja, em formação de uma comunidade de comunhão com a Igreja em seu magistério. Por isso, o cristão deve sempre buscar compreender a Bíblia em comunidade e em comunhão com a Igreja. E Jerônimo vai dizer diretamente em seus escritos, o lugar mais sublime e privilegiado para rezarmos e compreendermos a Sagrada Escritura era, na visão dele, a Sagrada Liturgia. Segundo Jerônimo, a Sagrada Escritura era o fundamento da liturgia, tanto na escuta das leituras, como no entendimento de toda a realidade simbólica que compõe a liturgia da missa e também as outras liturgias que hoje nós temos da Igreja, tem para São Jerônimo diretamente um fundamento bíblico. Portanto, na medida em que participamos da liturgia, desde o sinal da cruz até a realização da bênção, nós estamos participando de uma espiritualidade bíblica. Ou seja, estamos realizando um processo de compreensão da Sagrada Escritura, ainda que só estejamos lendo diretamente nas leituras, nos salmos e no Evangelho. Porém, na medida em que toda a liturgia é por ela inspirada e é nela fundamentada, vai dizer Jerônimo, ela é, em linguagem simbólica, uma continuidade e uma, digamos assim, propagação do sentido espiritual contido nas Sagradas Escrituras. Portanto, Jerônimo já via aquilo que o Concílio de Trento, ao assumir a tradução de Jerônimo, da Sagrada Escritura, como a tradução oficial da Igreja Católica, uma íntima intimidade entre Sagrada Escritura e tradição. Uma intimidade que vai ser amplamente negada, infelizmente, por nossos irmãos protestantes, mas que forma, digamos assim, a identidade católica de compreensão da fé, de compreensão da sua fonte primária, que é a Sagrada Escritura. Tradição e Sagrada Escritura são duas asas, digamos assim, da mesma fé. Se cortarmos uma ou outra da nossa espiritualidade, nós não conseguimos alçar voo, nós não conseguimos progredir no caminho da nossa salvação, no nosso caminho espiritual.
a tradição aqui nas palavras de Jerônimo e também no nosso cotidiano expresso na liturgia, mas também em outros tantos temas que em momento oportuno vamos estudar, juntamente com a Escritura, são os dois grandes fundamentos reconhecidos pelo magistério que formam a estrutura básica da nossa fé. E São Jerônimo foi, sem dúvida nenhuma, um dos primeiros grandes santos da Igreja que nos mostrou com clareza essa importância através do estudo da Escritura. Nesse sentido, eu vou apresentar para vocês agora, através da pena do nosso Papa Emérito, Bento XVI, alguns textos, alguns trechos comentados por ele da obra de São Jerônimo. Bento XVI comentou a obra de São Jerônimo em algumas das catequeses que ele apresentou neste livro, Os Padres da Igreja. São catequeses que ele fez sobre os primeiros grandes intelectuais da história do cristianismo, fora do qual não poderia estar Jerônimo. E aqui ele nos apresenta de uma maneira muito didática e muito simples, tanto a vida como especificamente os pontos principais da doutrina de São Jerônimo, da forma como Jerônimo ajudou a Igreja e nos ajuda até hoje a melhor rezarmos e compreendermos a Sagrada Escritura. Vamos então, pessoal, passar a uma leitura de alguns trechos da obra de São Jerônimo que Bento XVI nos apresenta e que eu acredito que são essenciais para que entendamos não apenas a proposta fundamental de sua obra, mas também muito do legado de São Jerônimo para a tradição pastoral e também cultural de nossa Igreja. Uma primeira frase, tirada de uma de suas cartas, diz o seguinte: a Bíblia, instrumento com o qual todos os dias Deus fala aos fiéis, torna-se um estímulo e fonte da vida cristã em todas as situações e para cada pessoa. Ler a Escritura é conversar com Deus. Escreve São Jerônimo a uma jovem da nobreza romana: se rezas, falas com o esposo, se lês, é ele quem te fala. Este diálogo fundamental entre nós e Deus é o cerne que está colocado na espiritualidade bíblica. E outro ponto muito interessante desse trecho da carta 133 de São Jerônimo é quando ele diz: trata-se de uma fonte de vida para todas as situações e para cada pessoa. A Bíblia não é um livro restrito a eruditos, a sábios e a sabidos da Igreja. A Bíblia é um livro para todo aquele que crê. Deus fala, e fala de maneira profunda e fala de maneira direta à vida de todos aqueles que com fé se dedicam a uma leitura piedosa e diária da Sagrada Escritura. Essa era a compreensão que São Jerônimo tinha da espiritualidade bíblica, do contato do cristão com a Sagrada Escritura. Por isso, ao falar para uma mãe de família da Igreja de Roma, como eu já havia comentado anteriormente, Jerônimo se dedicou muito à orientação espiritual das famílias romanas. Ele diz a seguinte frase para esta mãe da nobreza romana: certifica-te de que tua filha estude todos os dias alguns pequenos trechos da Sagrada Escritura. Depois da oração, que ela se dedique à leitura, e depois da leitura, que se dedique novamente à oração. É já aqui um tipo de esboço do que nós fazemos na leitura orante. Que em vez de joias e dos vestidos de seda, ela ame os livros divinos, pois com a meditação
e a ciência das Sagradas Escrituras, ela manterá o equilíbrio da alma. E este, dizia São Jerônimo, é o maior tesouro que uma mãe pode legar para um filho. A intimidade com a palavra de Deus, a intimidade com a Sagrada Escritura que forma o nosso caráter, que forma a nossa alma, que qualifica o nosso espírito a partir da revelação divina. Jerônimo tinha esta clareza. É função primeira das famílias cristãs educarem os seus filhos a partir da Sagrada Escritura, para que sejam pessoas com um caráter formado a partir da Palavra de Deus, para que sejam pessoas com consciência formada a partir da Palavra de Deus. Não basta que entreguemos o nosso filho lá, quem sabe, aos 10, 12, 13, 15 anos, a um catequista ou a um padre para uma vez por semana ele fazer uma leitura orante. É preciso que todos nós cristãos ensinemos nossos filhos desde pequeno, desde a mais tenra idade, a criar intimidade com a Sagrada Escritura, a criar intimidade com a Palavra de Deus como sendo o grande valor de sua vida, conforme diz São Jerônimo. Que tua filha ame mais do que os vestidos de seda e as joias que ela pode vir a ganhar, que ela ame, aprenda a amar a Sagrada Escritura, porque assim ela será, com certeza, uma pessoa de Deus. Continuando nessa perspectiva, Jerônimo diz em outra carta: ama a Sagrada Escritura e a sabedoria te amará. Ama ternamente e ela te guardará. Honra a palavra de Deus e receberás dela as suas carícias na tua vida. Que ela seja para ti como os teus colares e os teus brincos, ou seja, o ornamento de tua consciência, a decoração do teu espírito, a face visível da tua alma, que ela faça resplandecer no mundo e para o mundo Deus, que através dela se revela pela intimidade que tu constróis com a Sagrada Escritura. Bento XVI, observando esses trechos da obra de São Jerônimo, vai dizer o seguinte a respeito dele. Jerônimo não se descuida do aspecto ético. Com frequência, ele recorda o dever de todo cristão de conciliar a vida com a palavra divina. Só vivendo-a na intimidade do Espírito, encontramos também a capacidade de compreendê-la. Essa coerência entre consciência e espírito através da palavra de Deus é indispensável para todo cristão, particularmente para o pregador, para que suas ações, se forem discordantes em relação aos discursos, não o deixe em embaraço. Então, esta profundidade de coerência que Jerônimo buscava marca a vida dele também enquanto pregador, marca a vida dele como intelectual e faz também de São Jerônimo um santo, ou seja, um modelo, um exemplo a ser seguido por todos nós, por todos os cristãos ao longo da história. E nesse sentido, que ele fala aqui mais uma frase, numa carta que ele envia a São Paulino de Nola, um grande amigo de Santo Agostinho, onde ele vai demonstrar, digamos assim, aquilo que é o cerne da visão dele acerca da Sagrada Escritura na formação da espiritualidade do cristão. Ele diz assim: o verdadeiro templo de Deus é a alma do fiel.
ornamenta, portanto, este santuário, embeleza este santuário, coloca nele as tuas ofertas e recebe Cristo, rezando com a Sagrada Escritura. Para que revestir as paredes deste santuário, de pedras preciosas, se Cristo morre de fome na pessoa de um pobre. Jerônimo assim concretiza: é preciso vestir Cristo nos pobres, visitá-lo nos que sofrem, alimentá-lo nos famintos, dar-lhe abrigo nos desalojados. Amemos também nós Jesus, procuremos sempre a união com Ele, então nos parecerá fácil também o que é difícil. E isto começa no nosso coração ornamentado com a palavra de Deus. Estas são, digamos, algumas das frases nucleares das tantas que podemos tirar da obra de São Jerônimo. E elas com certeza vão nos ajudar bastante a melhorarmos a qualidade da nossa vida de fé, a melhorarmos a qualidade como nós lemos a Sagrada Escritura. Que São Jerônimo, a partir de agora, possa inspirar-nos neste mês especial da Bíblia, mas também em toda a nossa caminhada cristã, a melhorarmos o modo como usamos a Sagrada Escritura na formação da nossa vida de fé. E eu acredito que esta orientação fundamental dada por São Jerônimo, desde sua prática pastoral em 382, quando ele voltou para Roma, de usar a Sagrada Escritura fundamentalmente como um auxílio e um livro de educação para nossos filhos, de educação das nossas famílias, de educação da nossa consciência e de educação do nosso espírito, é sem dúvida uma orientação para lá de atual. No mundo moderno, onde temos famílias cada vez mais isoladas pela correria do tempo e do trabalho, onde temos pessoas cada vez mais ficando sozinhas, a espiritualidade bíblica apresentada por São Jerônimo, sem dúvida nenhuma, é uma grande ferramenta para que possamos cultivar a nossa espiritualidade cotidiana, na intimidade do nosso lar, na formação da nossa consciência, na educação de nossos filhos. Concluindo, Bento XVI fala sobre o grande erudito Jerônimo, defensor do valor da erudição da Sagrada Escritura, dizendo o seguinte: São Jerônimo reconheceu e assimilou os valores artísticos, a riqueza de pensamento e a harmonia das imagens presentes nos autores clássicos da filosofia e da literatura pagãs. Jerônimo era um grande intelectual, um grande cientista da época, um homem de muita e consolidada formação intelectual. E ele viu que toda esta sabedoria educa o coração e a fantasia dos sentimentos mais nobres que estão no coração humano. Porém, ele pôs no centro de sua vida e da sua atividade a palavra de Deus, que muito mais do que um sentido estético, muito mais do que uma harmonia de pensamento, viu Jerônimo que ela indica ao homem os caminhos da verdade na vida e lhe revela os segredos da santidade. E isto o faz ao erudito e ao simples, porque foi assim que Deus quis se revelar. Que essa espiritualidade possa nos ajudar e que nós possamos também, com a intercessão de São Jerônimo, qualificar a nossa vida espiritual, qualificar a nossa vida cristã. Uma boa oração, um bom estudo e uma boa meditação a todos nós.